Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: Eis, agora falas claramente e não usas mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isso cremos que vieste da parte de Deus. Jesus respondeu: Credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vos dispersareis, cada um para o seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só. O Pai está comigo. Disse-vos estas coisas, para que tenhais a paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pode se sentar. Só pode se sentar, não é para dormir, tá? Segunda-feira à tarde, a gente vai ficando assim mais mole, né? Mas, meus irmãos, que alegria receber vocês aqui na Canção Nova. Também é bom, quero saudar uma multidão que reza conosco aí pelo sistema Canção Nova de comunicação. Graças a Deus, muita gente rezando conosco. Essa é a missa das famílias e é muito providencial, é muito especial que nós a celebremos hoje, dia 13 de maio. Não sei se os meninos conseguem mostrar a imagem de Nossa Senhora, que está ali. Linda essa imagem de Nossa Senhora. Enquanto eles mostram para quem está em casa ver se eles conseguirem, não sei se o ângulo vai permitir, eu quero fazer essa pergunta. Quem aqui conhece a história das revelações de Nossa Senhora de Fátima em Portugal? Mas conhece mesmo. Se eu fosse aí com o microfone ao vivo e perguntasse, você responderia. Levanta a mão. Nossa, quanta gente. Não filme isso não, por favor. Eles vão falar assim: esse é o povo que está indo na Canção Nova, os padres não estão catequizando direito, né? Mas vamos lá, vocês estão no lugar certo e eu sou padre para isso, para ensinar. Então o padre vai partilhar com vocês. Olha, e eu digo para vocês que é uma pena você não conhecer a mensagem de Fátima. Porque é uma mensagem muito poderosa, com um potencial tremendo para a nossa salvação e conversão pessoal. Eu digo para você, eu sou uma outra pessoa, um outro sacerdote, depois que eu comecei a conhecer a mensagem de Fátima. Porque é uma mensagem relativamente atual. Por exemplo, quando você lê uma coisa da história de São Francisco de Assis, é impactante, óbvio. Mas isso aconteceu no século XI, gente. Quase 10 séculos atrás. Continua cheio de vigor? Sim, continua. Mas lá atrás, quando você fala do dogma de Maria, Mãe de Deus, Theotokos, que aconteceu no concílio de Niceia e Constantinopla, né? Lá em 425, se eu não me engano. Muitos aqui não tinham nascido, né, no ano 425, sim ou não? Tem alguém aqui que é mais velho que Matusalém? Claro que não, né? Então, é uma coisa muito distante. Mas, quando a gente fala das revelações de Fátima, gente, nós estamos falando de algo que aconteceu no século passado. Talvez o teu avô era vivo nessa época. A Nossa Senhora apareceu em 1917. Mas você sabe o que é triste? O que é lindo na mensagem de Fátima e ao mesmo tempo é triste? Porque veja bem, o lindo é que Nossa Senhora apareceu com uma mensagem linda, maravilhosa, profunda, tocante, capaz de impactar o destino da humanidade. Mas o triste é que nós não entendemos e não colocamos em prática até hoje. Vou explicar. Você viu que no Evangelho, tadinho de Jesus, tem hora que dá uma dó, viu? Todo respeito, Senhor. Mas ele ali, gente, por anos falando, 3 anos falando com os discípulos, né? Aí no finalzinho, quando ele estava para morrer, eles falaram: agora o Senhor fala claramente, agora a gente entendeu tudo. Jesus disse: agora? Né?
É que nem você, mãe. Quem tem filho adolescente aqui? Levanta a mão. Você repete 17 vezes, aí na 19ª ele fala, mãe, agora eu aprendi como fazer. Não, pior, você está ensinando, o menino não aprende. Aí vem alguém de fora, um vizinho, um parente, e ele fala, aprendi com a minha tia. Mas eu tinha dito para você, filho, faz 20 vezes antes da sua tia chegar aqui, né? Parece que só para fazer raiva na mãe. É ou não é verdade? Jesus estava ensinando 3 anos. E eles não entendiam, sabe? Quando Jesus estava para morrer, porque essa passagem já foi perto da entrega, da crucifixão de Jesus. Então veja bem, eles demoraram muito para entender a mensagem. E eles cometeram um pecado que é o mesmo pecado daqueles discípulos de Emaús. Pecado, eu digo assim, porque você lembra que quando Jesus apareceu aos discípulos de Emaús, e eles disseram, você não sabe o que aconteceu? E Jesus ali, não, o que aconteceu? Então, o profeta, Jesus de Nazaré, foi assassinado. Aí o que Jesus disse para eles, para aqueles dois no caminho de Emaús? Vocês são muito lentos para crer. Vocês são lentos para crer no que os profetas ensinaram. Você sabe que essa lentidão de coração, Santo Tomás de Aquino falava sobre isso na Suma Teológica, é uma lentidão para crer, é uma lentidão para as coisas espirituais. Tem gente, me perdoa, que às vezes até é bem sucedido na vida, que às vezes é até alto, grande, mas é um anão espiritual. Na alma a pessoa é uma anã, todo respeito a quem é anão, mas para dizer assim, que ela não desenvolveu toda a potência, ela não tem a potência que ela precisava ter. É tão triste quando você vê uma pessoa com 60, com 70 anos, que é analfabeta do ponto de vista espiritual. Me perdoe, tem muita gente analfabeta na alma, analfabeto na espiritualidade. Não compreende as coisas do céu, é só preso às coisas da terra. A pessoa está quase partindo desse mundo, mas ainda está brigando por dinheiro, ainda está com cabeça maliciosa, impura, ainda está preso a coisas tão pequenas. É essa lentidão para crer. Dá um pouquinho, se tiver alguém do áudio, dá um pouquinho mais de retorno para mim. É a lentidão para crer. Deus revela e a gente demora. Jesus falou, meu amigo, agora que vocês creram. Sabe, eles chegaram ainda, sabe, quando achando que tinham reinventado a roda, né? Nossa, agora a gente entendeu. Eles achando que Jesus iria elogiá-los, né? Ai, que bom, meus amados. Jesus disse, não, agora que vocês entenderam, já chegou a hora que eu vou ser entregue e vocês vão ser dispersos, todos vão fugir, cada um para um lado. E você sabe que eu percebo a mesma coisa com relação à mensagem de Fátima, uma lentidão para crer, sabe? E eu lembro quando eu morava em São Paulo, certa vez as pessoas disseram assim, ai padre, as pessoas não sabem as coisas de Deus, né, as coisas do catecismo, as coisas da igreja, porque às vezes os padres não ensinam, né? Então eu presidi uma missa na segunda, que era transmitida pela televisão, e nós rezávamos por cura e libertação. Então eu falei, já que é assim, eu vou começar 1 hora antes da missa, ensinando, dando catequese, falando sobre os sacramentos. Comecei. A missa tinha ali 900, 1000 pessoas, que a igreja não era tão grande, né? A catequese tinha 5, 10, às vezes 15, às vezes 30. Mas a missa, que era cura, libertação, milagre, todo mundo vai. Agora aprender, aí depois eu falei para aquela pessoa que tinha me dito que os padres não ensinavam. Eu falei, não, os padres ensinam, mas as pessoas aprendem o que elas querem. Elas ouvem o que elas querem, elas guardam o que elas querem, infelizmente. Não as pessoas que estão aqui, claro, só em outros estados, outros lugares que eu andei. Essas pessoas aqui, olha, dá uma filmada aí. Só gente bonita, cabelo bonito, todo mundo ligado, né? O pessoal reza que dá medo esses daqui, né? Sabe tudo da Bíblia, que nem eu perguntei da mensagem de Fátima aqui, só 3 levantou a mão, mas não filmou isso, né? Graças a Deus que não filmou, né? Mas às vezes a gente aprende o que a gente quer. As coisas estão sendo ditas, a palavra de Deus está sendo pregada, só que a gente é tardo de coração, a gente é lento para crer. Gente, a mensagem de Fátima, em 1916, o anjo da paz, o anjo de Portugal, começou a aparecer para 3 crianças. Lúcia, Francisco e Jacinta. Um com 9 anos, outro com 7 e outro com 6, se eu não me engano, ou 5. Criancinhas. O anjo apareceu em 1916. Uma vez ele trouxe a eles o cálice, né, e a Eucaristia para eles comungarem. Ensinou a eles a rezar, em desagravo, né, em reparação ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. E foi preparando gradativamente gradativamente para a vinda de Nossa Senhora. Em 1917, 3 de maio,
dia que nós celebramos hoje, começaram as aparições. Nossa Senhora apareceu. E eles, como crianças, fazendo perguntas, né? De onde a senhora é, né? E ela disse, eu vim do céu. E eu quero que vocês voltem aqui, né? Por 6 meses, sempre no dia 13. Vocês vão ter que sofrer muito. Mas vocês estão dispostos a fazer sacrifício pela conversão dos pecadores? E Nossa Senhora disse, os pobres pecadores estão indo para o inferno porque não há ninguém que se sacrifique por eles, que faça jejum, que reze o rosário, que faça penitência, que faça reparação. E perguntou para aquelas crianças, vocês estão dispostos a virem aqui por 6 meses? E eles disseram, estamos. Que bom que perguntou para a criança, né? Talvez se tivesse perguntado para mim ou para você, você ia falar assim, tem que checar com meu marido, né? Essas coisas não é assim, né, padre? Tem que fazer o feijão lá, minha sogra vai visitar a gente, sabe como é que é, né? Ela é cri-cri, eu tenho que estar em casa. Mas criança, sim, nós estamos dispostos. E de fato estiveram dispostos. E em cada uma das aparições nos dias 13, sucessivos de cada mês, Nossa Senhora foi revelando a sua mensagem. O centro da mensagem de Fátima, gente, é um chamado urgente, a conversão, a penitência ao sacrifício e a oração. E, sobretudo, a reparação. A gente tem pregado pouco sobre a reparação, a necessidade da reparação. E você sabe que Nossa Senhora em Fátima disse o seguinte, que os pecados cometidos, as blasfêmias, as ofensas contra o coração de Jesus e o coração de Maria, eles precisam ser reparados. É um mal que diante da justiça de Deus, veja bem, ele precisa ser punido. E se não há quem repare com adoração, com oração, com penitência, a balança faz assim, ó. Quando há mais ofensa e blasfêmia do que reparação, a balança faz assim, ela pende. E aí vem guerras, e aí vem fome, e aí vem catástrofes. Isso é bíblico. Ai, padre, você pregando isso no século 21, essa pregação não é moderna. O evangelho não precisa ser moderno, o evangelho é o que é. Deus não vai se adaptar aos nossos gostos, né? Porque gosto é uma coisa que hoje você tem um, daqui 10 anos tem outro, né? Olha a foto da sua mãe quando ela era nova. Veja o cabelo transado da época. O que você acha do cabelo transado da época da sua mãe? Ridículo hoje. É isso que o seu filho vai falar de você daqui 20 anos. O seu neto vai falar, nossa, avó, que roupa que você usava, né? Por quê? Porque o gosto passa. E quem, como dizia o Papa Pio X, a igreja que se casa com uma era, fica viúva na próxima. Casa com esse mundo, fala o que as pessoas querem ouvir, é muito legal, é muito encarnado, é muito humano, aí na próxima ficou viúva. Por quê? Porque mudou. Só que Jesus não muda, a palavra de Jesus é a mesma. Então, a gente precisa fazer oração de reparação. Em primeiro lugar, pelas blasfêmias cometidas, pelos abortos, que é um crime hediondo. Existem países no mundo, como nos Estados Unidos, que em cada dia milhares de abortos são cometidos legalmente financiados pelo governo. Existem clínicas, é uma indústria que movimenta bilhões. Não é só uma questão pessoal, não. Tem um lobby por trás. Por isso que eles são tão interessados no aborto lá. Porque se ganha muito dinheiro. Você está entendendo? Então, o sangue dos inocentes, das crianças que não podem se defender no ventre da mãe, clama ao céu. Isso exige reparação, os pecados contra a santidade de Deus, as blasfêmias, os pecados contra a Eucaristia. Aqui no Brasil tem muita gente que vem à missa, entra na fila de confissão, pega a Eucaristia, rouba e leva para fazer trabalho, para fazer essas coisas aí nas encruzilhadas, blasfema, profana o corpo de Cristo. Por isso que hoje nas missas, quando a gente dá comunhão, presta atenção. O padre está sempre olhando. Quando alguém não comunga na frente do padre, o padre chamou, você não vai comungar? Esses dias, uma câmera numa televisão pegou uma pessoa roubando a Eucaristia. Você tem noção, é o corpo de Deus, olha o nível que nós chegamos. Mas as pessoas com as falsas doutrinas, hoje tudo pode, eu vou na doutrina que me promete mais dinheiro, que me promete mais cura, que me promete mais resultado instantâneo. A pessoa está abrindo a brecha na alma dela para a ação do diabo, sabe? E está cometendo um crime de profanação diante de Deus. Profanar o corpo e o sangue santíssimo de Jesus não é um pedaço de pão, é o corpo de Deus, é o sangue de Deus, sabe? Isso exige reparação, porque senão a balança do mundo pende, sabe? Então Nossa Senhora veio falando, gente, rezem, reparando as ofensas. E ela disse em 1917, rezem, senão uma grande guerra virá. O que aconteceu no século passado? A guerra veio.
Ela disse: reze, porque senão a Rússia espalhará os seus erros pelo mundo, a sua ideologia pelo mundo. Nossa Senhora falou, é só você ler o livro das memórias da irmã Fátima. Desculpa, Lúcia, não é? Está lá escrito. E a Rússia espalhou os seus erros pelo mundo e continua espalhando, inclusive no nosso país. Será que a gente entendeu a mensagem de Fátima? Será que a gente rezou tanto que a gente devia? A gente rezou? Porque se tivéssemos rezado, não teria acontecido o que ela falou, que não aconteceria se nós rezássemos. Mas tem muito católico, não aqui, claro, em outros lugares, que são preguiçosos. Preguiçosos. Tem gente que está indo para o inferno por causa de preguiça. Muita gente. Eu gosto da religião, mas a hora que fica fanática, eu paro. Fanática, eu tenho uma raiva quando eu ouço isso, porque quer dizer assim, a hora que tem que viver mesmo, padre, eu não quero. Eu quero só ir à missa domingo, para minha esposa não brigar comigo, não ficar com dor de cabeça toda noite, né? Eu quero só fingir ali a tradição que eu recebi, mas não quero me comprometer com o evangelho, não quero viver. Quanto cristão medíocre, hipócrita por aí. Ou seja, eu só quero viver o que é agradável aos meus sentidos. Eu não estou disposto ao mínimo sacrifício. Eu leio na Bíblia o que eu gosto, o que eu não gosto eu não quero ler, não é? Eu leio a parte que eu gosto. Eu amo, padre, aquela passagem que diz que Deus me ama. Mas quando diz que eu tenho que mudar de vida, me converter, carregar minha cruz, eu não gosto, é pesado. O mundo está muito pesado, padre. O que importa é o amor, não é? Vai nessa que você vai ver onde você vai parar. Jesus enviou a mãe dele para vir aqui falar para mim e para você. Ela veio, ela pisou em Fátima. Na última aparição teve um milagre do sol. Ela mostrou que é preciso rezar, que é preciso fazer penitência, que é preciso se converter. E a gente está brincando. Ela disse que é preciso rezar, senão as desgraças aconteceriam. Gente, existiram muitos séculos difíceis na humanidade. Mas olha para o século passado. Olha para o Holocausto, olha para a Segunda Guerra Mundial, olha para o mal que as ideologias comunistas fizeram. Olha para tanta coisa que aconteceu, quantas mortes, quantos assassinatos. Sabe? E a gente ainda continua achando que é normal. Não é normal. Nossa Senhora veio do céu para mostrar o caminho. Será que a gente entendeu? Sim ou não? Entendeu? Então por que as desgraças aconteceram? Pergunta para quem está do seu lado. A gente entendeu? Será que você entendeu? Pergunta para essa pessoa. Entendeu? Sim ou não? Eu estou vendo uma cara de interrogação nas testas aí. Um sinal da interrogação, desculpa. As testas, não aqui, claro, em outros lugares que eu estou chegando mais longe, né? Mas é sério, gente. A gente continua vivendo como se, está tudo bem. Não está tudo bem. Nós precisamos entrar no exército de Maria. Nossa Senhora veio aqui em 1917, nas aparições de Fátima. Hoje é dia de Nossa Senhora de Fátima. Por isso que eu estou pregando isso. Para levantar um exército. Que exército é esse? Aquilo que está escrito no livro do Gênesis, capítulo 3. Depois que Eva comeu a maçã, Deus disse a Eva e a serpente: colocarei inimizade, disse a serpente, colocarei inimizade entre ti e a mulher. Você lhe ferirá o calcanhar, ele disse para a serpente, mas a mulher vai pisar na sua cabeça, vai esmagar a sua cabeça. Quem é essa mulher? É Maria, gente. É aquela que no livro do Apocalipse está escrito sobre ela, que o dragão, São João explica, a antiga serpente, foi combater contra ela depois que ela deu à luz o menino. Mas o dragão e a antiga serpente pereceu por quê? Porque no final da mensagem de Fátima, Nossa Senhora disse: por fim, o meu imaculado coração triunfará. Essa não é uma condicional. As outras coisas são condicionais. Se vocês rezarem, se vocês buscarem, se vocês fizerem penitência. Agora, essa não é condicional, essa é uma afirmação. Por fim, depois de tudo isso, desse furdúncio, o meu imaculado coração triunfará. Agora veja bem, a serpente, ela trabalha para ferir o calcanhar da mulher e daqueles que são a descendência de Maria. Aqueles que são do exército de Maria. Mas, por sua vez, Maria e aqueles que são membros do seu exército pisam na cabeça da serpente. Ferem a serpente na cabeça. Agora eu te faço uma pergunta. Em qual exército eu e você nos alistamos?
Responda. O povo começou tão animado essa homilia, Rubens, já está todo mundo encolhido assim, né? Esse dia eu fui pregando um encontro para casais, eu comecei a perguntar, quem é que é um bom esposo? Todo mundo levantou. Depois de 4 perguntas, tinha uns maridos tortos, os outros meio assim, né? E as esposas dando cotovelada, tá vendo bem? É para você, né? É, para você, para mim. Sabe? A gente precisa se perguntar, em qual exército eu estou alistado? Porque quem é do exército de Maria, vive o que ela falou em Fátima. Penitência. Você é uma pessoa que faz penitência? Cri, cri, cri. Quem é que faz pelo menos 2 penitências toda semana? Mentir para padre é pecado, hein? Levanta a mão. Ah, tem alguns aqui. Que bom, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Quem aqui faz jejum toda semana? Levanta a mão. Que bom, que bom. Quem aqui reza o terço ou o rosário todo dia? Ah, gostei de ver. Já estou vendo que tem gente do exército aqui. Uns estão começando a se alistar, outros já estão mais adiantados. Mas quem é do exército de Maria faz o que ela pediu, filha. Quem é do exército de Maria, jejua. Quem é do exército de Maria faz penitência. Quem é do exército de Maria reza pelos pecadores, pela conversão dos pecadores. Quem é do exército de Maria faz adoração e reparação pelos pecados cometidos contra o Sagrado Coração de Jesus, contra o Imaculado Coração de Maria. Quem é do exército de Maria tem a coragem de não ser politicamente correto para viver o Evangelho. Porque eu digo, se você for politicamente correto em tudo, você vai ser um banana, você não vai ser cristão, sabe? Porque tudo machuca, tudo é muito forte, sabe? Então, vamos deixar Deus para agradar a opinião desse tempo, desse povo, da sociedade? Não. Deus não vai mudar para agradar ninguém. E o cristão que se preza tem que ter a coragem de pagar o preço pela sua fé. Então, veja bem, não sejamos lentos para crer, sabe? E nos alistemos no exército de Maria. Padre, mas eu sou um pecador. Por isso que existem os padres. Vem confessar. Vai se confessar. Confessa e recomeça. Agora, uma outra pergunta. Não tenha vergonha de não levantar a mão, se você não souber. Quem aqui já ouviu falar da espiritualidade dos 5 primeiros sábados, da reparação dos 5 primeiros sábados? Levanta a mão. Que bom, algumas pessoas ouviram. Quem aqui nunca ouviu? Levanta a mão. Está achando que eu estou falando outra língua? Isso, pode baixar agora. Você sabe que Nossa Senhora, ela disse para a irmã Lúcia, olha, você vai ficar aqui porque meu filho quer usar de você para propagar a devoção ao meu Imaculado Coração e essa mensagem de Fátima. Jacinta e Francisco eu vou levar para o céu logo. E os 2 morreram crianças, né? E ela entrou, a irmã Lúcia entrou, né, na Ordem Carmelita. Quando ela estava no seu noviciado na Espanha, em Pontevedra, em 1925, Nossa Senhora apareceu a ela, junto com o menino Jesus, né? E disse para ela uma oração, né, uma prática de desagravo, uma prática espiritual fantástica, que os cristãos deveriam praticar, que é a comunhão reparadora nos 5 primeiros sábados. Nossa Senhora prometeu que quem fizesse essa devoção, né, ela estaria com essa pessoa e conduziria essa pessoa à salvação, né, em seu filho Jesus, em Jesus, no momento da sua morte e na sua vida como um todo. Do que consiste essa devoção? Gente, é fantástica, às vezes é esquecida, a gente precisa relembrar, viver isso. É simples. Nos 5 primeiros sábados de 5 meses consecutivos, o que você precisa fazer? Comungar, uma comunhão reparadora, oferecendo em reparação pelos pecados cometidos contra o Sagrado Coração de Jesus e de Maria, não é? Você precisa confessar no dia ou anteriormente, ou seja, comungar em estado de graça. E você precisa, neste sábado, durante 5 meses, o primeiro sábado de cada mês, fazer meditação. Meditar por 1 minuto em cada mistério do rosário, do terço. Por exemplo, naquela época, tinham 3 terços, então era 15 minutos de meditação. Hoje, depois de São João Paulo II ter instituído, né, o 4º terço, que é o terço luminoso, são 20 minutos de meditação. Você vai meditar por 1 minuto em cada mistério do terço. O que é meditar? É pensar, é entrar na cena bíblica, é se colocar no lugar. Por exemplo, primeiro mistério gozoso, a anunciação do Senhor, e assim sucessivamente. Depois entramos nos luminosos. Primeiro mistério luminoso, o batismo de Jesus. Por 1 minuto, não vai matar. Depois entramos nos mistérios dolorosos. Primeiro mistério doloroso, a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras.
Depois os outros 4 mistérios dolorosos. Depois o quinto terço, né? O quarto terço, que são os mistérios gloriosos. Primeiro mistério glorioso, a ressurreição de Jesus. Depois a ascensão. Depois a vinda do Espírito Santo. Depois a assunção de Maria. Depois a coroação de Nossa Senhora no céu. É você meditar. É simples. Mas é uma oração, Nossa Senhora dizia, poderosíssima. Sabe? De desagravo. Contra os pecados, né, pelos pecados cometidos, e também uma oração poderosíssima de reparação pelos nossos próprios pecados. Eu acho que muitas vezes os cristãos, os católicos, não entenderam o que é o pecado. Porque, em primeiro lugar, quando você peca e se confessa, você é perdoado do pecado, mas fica a pena temporal, né, aquilo que a gente chama de pena temporal, a consequência do seu pecado. E se você não jejua, se você não busca as indulgências, você fica com aquela culpa temporal que você vai ter que pagar no purgatório, né? É a nossa doutrina, e é a verdade revelada. Então, o jejum, a penitência, a busca de Deus, as indulgências que você recebe nos momentos específicos, nos tempos fortes do ano, nos quais a igreja nos concede, a gente vai oferecendo isso também, para eliminar a consequência dos nossos pecados, a culpa temporal. É como quando você vamos supor que você deu um murro no olho de alguém, eu já usei esse exemplo aqui um tempo atrás, né? A pessoa vai te perdoar, óbvio, mas o olho dela continua roxo, talvez ela vai ter que ir no oftalmo, talvez ela vai ter que comprar um colírio específico, ela te perdoou, mas talvez ela ficou cega. Então tem consequência, né? Você bateu no carro de alguém, a pessoa falou, não foi nada não, mas você tem que pagar, né? Se a pessoa for gente boa, ela não vai bater em você, não vai te dar um tiro. Tomara, mas você vai ter que pagar. Não, tudo bem, não tem problema não, mas qual que é o seu telefone mesmo? Desde que você pague, está tudo bem. E nada mais justo, né? Porque você bateu o carro da pessoa, a pessoa trabalhou para comprar. Então, quando a gente entra nessa mística, sabe, da reparação, a gente repara pelos pecados dos outros, mas também pelos nossos. Para que nós sejamos dignos de entrar no céu, né? Nós dignos no sentido de que Deus nos dê essa graça, porque por nós mesmos nós não seremos dignos. Enfim, achei por bem falar sobre Nossa Senhora, e como eu percebi aqui, muita gente ainda não conhece, né? E precisa saber. Mas outra coisa fantástica que no versículo 33 eu gostaria de enfatizar, é aquilo que Jesus disse, olha, começou o evangelho com os discípulos com essa lerdeza de alma para entender a revelação. Como eu falei aqui da mensagem de Fátima, que muita gente ainda não entendeu, né? Depois Jesus falou, olha, chegou a hora que vocês vão se dispersar, e vocês vão me deixar só, eu vou ser entregue na mão dos pecadores. E os discípulos ficaram com medo, porque essa ideia de Jesus ser preso, gente, era aterrorizadora para eles. Imaginam, eles viam Jesus curando, libertando, fazendo milagres. Então para eles era aterrorizador. Então Jesus, no último versículo, disse o seguinte, olha, disse-vos estas coisas, para que tenhais a paz em mim. Ou seja, o mundo está caindo, mas tenham a paz em mim. No mundo, vocês vão ter tribulações. Quem aqui tem tribulação e problema? Levanta a mão. Achei que era só eu. Mas tende coragem, eu venci o mundo. Eu falei aqui de algumas tragédias, eu falei aqui de algumas desgraças, eu falei, desculpa o termo, da guerra, eu falei da mensagem de Fátima. Mas olha o que Jesus está falando. Vocês vão ter tribulação, talvez nós estamos tendo como nação, né? E aqui eu rezo também pelos irmãos do Rio Grande do Sul, que triste o que eles estão vivendo, o que nós estamos vivendo como país, né? Porque todos nós somos atingidos de alguma forma. Mas Jesus está dizendo, vão ter tribulações, vão ter dificuldades, mas olhem para mim.
Mesmo diante de tudo que aconteceu, talvez nós perdemos o relógio da graça, não rezamos como deveríamos, não entendemos a mensagem de Fátima, mas Jesus repete: olhem para mim, tende coragem, eu venci o mundo. Diga para quem está do seu lado: tende coragem. Mais forte: tende coragem. Jesus venceu o mundo. E você sabe que a palavra coragem, ela vem do latim coragen, quer dizer ação do coração, né? O que é coragem? É você agir com o seu coração. Onde Deus habita, onde o Espírito Santo habita. No teu coração, na tua alma, dentro de você. Então, diante das tribulações, que não são poucas, né? Eu aposto que tem gente aqui ou em casa, que está enfrentando lutas, tais como a depressão, tais como a ansiedade, problemas financeiros, talvez a morte de um ente querido, alguém doente, uma doença que você mesmo tem aqui ou em casa, uma mudança repentina no seu trabalho, o desemprego, a desesperança, você lutou tanto pelo seu casamento e não deu certo, ou você está aberto a ter um relacionamento que não acontece, não vai para frente, você não encontra a pessoa certa, não sei. Jesus está dizendo: tende coragem, eu venci o mundo. Ou seja, não deixa a desesperança, não deixa o peso do sofrimento presente roubar a sua fé e abafar a paz do seu coração. Porque veja bem, Jesus começou dizendo: eu vos disse tudo isso, mas para que vocês tenham paz em mim. Mas Jesus acabou de dar uma notícia péssima. E ele disse: eu te disse tudo isso, eu disse para vocês tudo isso para que vocês tenham paz em mim. Jesus está dizendo o seguinte, que no meio da tempestade, se nós centrarmos nosso coração, nossa mente, o nosso olhar nele, nós poderemos atravessar o deserto, a tempestade, com paz no coração. Porque veja bem, o demônio é o ladrão da nossa paz. Você quer saber se uma coisa é tentação ou não? O que é tentação, o que não vem de Deus, começa roubando a sua paz, trazendo inquietação, né? E às vezes é um pensamento inquietador que vem na sua mente. Às vezes é um sentimento inquietador, né? Às vezes é o bendito do teu marido que fica te enchendo as paciências, né, minha filha? Claro que os maridos aqui são todos perfeitos, eu estou falando dos que estão em casa, né? Às vezes é a sua sogra, não sei. Mas no meio das dificuldades, olhos fixos em Cristo. Porque o problema de hoje não é maior que Jesus. A dificuldade que você talvez enfrente não é maior que Jesus. E Jesus está dizendo: tende coragem. Ou seja, como o pessoal antigo dizia, né? Cata o touro pelo chifre, né? Enfrenta. Tem coisas que a gente tem que enfrentar, não tem o que fazer. Tem problemas na família, talvez alguém doente, você tem que enfrentar. E você sabe, esses dias eu li uma frase que mexeu tanto comigo, que dizia assim: tem situações nas quais será só você e Deus. E acredite, isso será o suficiente. Tem situações nas quais, como Jesus ficou sozinho, aqui você viu que deixaram, ele falou: eu vou ficar sozinho, vocês vão se dispersar. Tem situações nas quais a gente fica sozinho, gente. A gente fica sozinho. Às vezes porque as pessoas são más e não querem nos ajudar, também. Mas às vezes por própria providência de Deus, sabe? Às vezes não é nem maldade das pessoas, as pessoas são limitadas, elas não conseguem lidar com certas coisas. Mas Deus permite para quê? Para que Ele seja o nosso chão. E se Deus é o nosso chão, nada vai nos derrubar. E Ele está dizendo para você aqui, você em casa, você que ouviu essa mensagem forte aqui hoje da pregação sobre Nossa Senhora, tende coragem. Eu venci o mundo, você vai vencer também essa tribulação, inspirado pelo meu poder, inspirado pela minha graça, inspirado pelo meu Espírito, conduzido pela minha misericórdia. Que Nossa Senhora de Fátima interceda por você, filho, filha, você aqui, você em casa, pela sua família. Nossa Senhora quis estar perto de nós, ela apareceu, e ela continua aparecendo a mim e a você, e nos pedindo: reze, converta-se, sacrifique-se, mas sobretudo entenda que eu sou a tua mãe, que eu te amo, eu estou com você, e quero te conduzir ao coração sagrado do meu filho, através do meu imaculado coração. Que Nossa Senhora interceda por você, pela sua família, por nós. Essa mensagem de Fátima é muito necessária para as nossas famílias. As famílias precisam se unir em oração, as famílias precisam rezar o rosário, o terço juntas. Eu te prometo ser fiel, e todo mundo tirando foto, que raiva, os fotógrafos querendo na frente do padre, ô benção. Eu falo: vai tirar foto para lá, rapaz, eu sou o padre aqui. Não é, padre? Os fotógrafos vão entrando, aquele furdunço, e o maridão lá com o terno,
Tem uns que escolhem uns ternos bonitos, mas tem uns que escolhem uns ternos que só Jesus. Mas deixa, esse é outro assunto, né? Aquela gravata ridícula ou bonita. Aí ele sai com a mulher assim, né? Trava no modo sorriso. Casei. Você casou não, você deu o primeiro passo do casamento. No outro dia cedo, quando você levar o susto de manhã vendo essa coisa linda do seu lado, você vai dizer de novo: eu te recebo, Francisca Juliene Rosinalda, como minha esposa, te prometo ser fiel. Aí no outro dia, quando a sua esposa estiver com TPM, eu te escolho, te recebo e te prometo ser fiel na saúde e na doença, na tristeza e na pobreza, tristeza e na alegria, na riqueza e na pobreza. Aí no outro dia, quando o seu marido, que você pediu 5 vezes para tirar o lixo, está assistindo o 3º jogo seguido em árabe, que ele nem sabe da liga que é, mas porque ele não quer sair do sofá, né? Que é assim, tem gente, o cara quando é preguiçoso, ele começa a assistir jogo de cricket indiano no dialeto indiano. O que ele sabe disso? Nada. Mas não quer tirar a poupança do sofá, né? E você com aquele desejo interior de simplesmente pegar uma motosserra, chegar nele e falar: vai agora ou não vai? Mas daí a senhorita vai: eu te recebo, Joaquim Nelson da Silva Olibais, né, como meu esposo. Eu estou brincando para você não dormir? Sim, propositadamente. Mas tem coisas que a gente tem que escolher de novo, de novo, de novo e de novo. O casamento é uma delas. Nós estamos na missa da família. Não é só no dia que você casa que você casa. Você está entendendo o que eu estou te falando? Você está entendendo? Está fazendo sentido para você? Não é só no dia que você casa que você casa. Você casa todo dia. E todo dia você tem que dizer: eu te recebo como minha esposa. Eu escolho você. Porque senão você não entendeu o que é um matrimônio e logo você vai separar, porque a pessoa te decepcionou, porque a pessoa não é o que você quer, porque a pessoa está com uma dor de cabeça há 6 meses toda noite, né, maridos? Eu sei as batalhas aí que todos os lados passam. Porque a pessoa engordou, porque a pessoa só assiste o que você não gosta, porque a pessoa vota no partido X e você no partido Y. Epa! Isso não anula o sacramento do matrimônio. Casamento é escolher e escolher e escolher. E a conversão também é assim. Por que Jesus repetiu o que os profetas repetiram por 3.000 anos, gente? Quase 4. Porque isso é uma coisa que você tem que fazer de novo. Eu lembro quando eu era adolescente, cresci muito rápido. Eu tenho esse tamanho aqui desde os 12 anos, né? Eu tenho quase 2 metros. E eu fiquei grandão, claro, adolescente você fica meio desengonçado, né? Ainda crescendo, os ossos ainda em formação. Meu pai falou: quer um dinheiro? Ah, na hora, claro, pai. Dinheiro? Opa, o que o senhor quer? O senhor precisa? Então, nós morávamos numa casa que tinha um quintal bem grande, né? Ele falou assim: não, é só você manter aqui o jardim da sua mãe, a graminha no jeito. Na hora, fui lá, já limpei tudo, já peguei o dinheiro. Na época eu já estava começando a ficar meio vida louca antes de Cristo, né? Tal. Mas qual foi minha decepção? Começou a chover, gente, não deu 10 dias, aquela maldita tiririca, nasceu tudo de novo. É ou não é verdade? Você limpa um quintal, um terreno vazio, é o cão chupando manga essa tiririca, né? E eu, caramba, aí meu pai falou: para rolar um pagode, um dinheiro de novo, você vai ter que... O que o pai falou? Ele me disse: manter, não é tirar o lixo hoje. O que é manter o quintal limpo? Daí eu entendi: não é só ontem, não é só 10 dias atrás, eu tenho que manter o terreno limpo. Mas foi um adolescente, eu era um adolescente, fui aprendendo, né? Na vida da gente é assim. No seu casamento você tem que manter o terreno limpo. E como a gente mantém o terreno limpo? Com atitudes. Talvez você está cansada do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, mas você precisa escolhê-los novamente. Deus está falando: escolha a família que eu te dei de novo, e de novo, e de novo. A cada dia se case novamente, porque diante do altar, quando você jurou fidelidade, era isso que você estava dizendo para Deus, em outras palavras: Senhor, para sempre eu escolho esse homem, para sempre eu escolho essa esposa, esse esposo. E cada dia você precisa escolher. E eu digo para você, a conversão é assim: em cada dia você precisa escolher Deus e abandonar os ídolos. Gente, eu estou lendo agora no meu estudo bíblico Gênesis, né, os patriarcas, mas vou entrar já no período do Êxodo, né? O que mais Deus falou para o povo através de Moisés é: abandona os ídolos e escolha a mim.
abandona os ídolos. Tinha um Deus naquela época, uma divindade, né, se eu não me engano, era dos amonitas, que era chamado Deus Moloque. Eles matavam os filhos, o primeiro filho eles queimavam para esse Deus, matavam queimado. E os povos de Deus começou a achar bonitos os costumes dos pagãos. E Moisés falava: gente, vocês não vão imitar essa gente, vocês escolham Deus, escolham Deus, escolham Deus, escolham Deus. Quantas vezes Moisés repetiu? Leia o livro do Êxodo, do Deuteronômio. Eu já gravei lá no meu canal, vai entrar semana que vem. Eu já estudei isso há muito tempo atrás. A gente que é padre lê, mas às vezes você vai esquecendo, né? Para mim está sendo tão forte. Moisés está parecendo aquela mãe de criança. Sabe a mãe de criança? Olha, não vai subir na mesa, não vai pegar o doce, não vai. Mas por que Moisés está fazendo isso? Porque é a nossa natureza, gente. Consequência do pecado original. A gente precisa ser lembrado todos os dias que a gente precisa escolher Deus e dizer não aos ídolos. E isso acontece com atitudes. Como eu falei do casamento, para você casar de novo todos os dias, é uma metáfora, claro, para você dar continuidade ao sacramento do matrimônio, todos os dias você tem que escolher o quê? Dar suporte um ao outro. Ai, padre, eu tenho 18 anos de casado, no primeiro ano eu ajudei minha esposa na casa, eu fui um bom marido, fiz o meu papel. Então, meu amigo, você tem 18 anos de casado, você só fez isso no primeiro ano? Em primeiro lugar, a casa é sua, né, também. O cara fala: eu ajudo minha esposa. Por que você ajuda? A casa é sua também, você está fazendo o seu dever, ué. A casa é de vocês dois, não é? Você tem que escolher com atitudes. Eu vou lá ajudar minha esposa, o meu esposo, eu vou ter paciência, eu vou brincar com o meu filho, eu vou escutar a minha esposa, eu vou não fazer aquilo que ela não gosta, porque às vezes a esposa fala para o cara: eu não gosto que você faça isso, e parece que de pirraça ele faz e olha para ela assim, ó. Depois ela fica brava, ele vem falar para o padre: eu não sei o que aconteceu. Ah, eu sei. Você parece que tem um espírito de provocação, de contradição, um orgulho dentro de você, uma vaidade. Então você precisa todos os dias escolher ser humilde, para perder algumas brigas no matrimônio. Você precisa todos os dias escolher ter paciência. Você precisa todos os dias escolher olhar o lado bom, porque todo mundo tem um lado bom e todo mundo tem um lado ruim. Se você for querer ver os defeitos do seu marido, minha filha, você vai ver até amanhã. E se você quiser ver as qualidades do seu marido, a senhora vai encontrar até amanhã, e vice-versa para o marido com relação à esposa. Então todos os dias você tem que escolher o amor, todos os dias você tem que escolher a paciência, todos os dias você tem que escolher o companheirismo, todos os dias você tem que escolher a amizade, todos os dias você tem que escolher dividir os fardos. Porque quanto casamento acabando, porque um dos lados, às vezes, acontece muito com os esposos, eu vejo isso acontecer, o esposo é preguiçoso, deixa as costas da esposa, ou vice-versa. Você tem que escolher acompanhar. Você fez uma promessa para Deus: eu vou dar a vida por essa pessoa, eu vou morrer por essa pessoa se for o caso. É isso que é casar. E a conversão também é isso, gente. Todos os dias a gente tem que ter atitudes de conversão. Atitudes, todos os dias Jesus está nos dizendo: ei, convertei-vos, crede no Evangelho. Eu falava semana passada, eu não lembro se foi aqui ou se foi em outra pregação que eu fiz, que às vezes a gente tem que... Eu gosto de escrever as coisas e colar no espelho do meu quarto, do banheiro do quarto. Tem um banheirinho no meu quarto, e eu aumentei bem o espelho, porque o padre que morava lá antes de mim batia aqui em mim, né? Eu peguei e subi o espelho para eu olhar bem no meu rosto assim. E às vezes eu escrevo versículos bíblicos e colo lá no espelho. Por quê? Quando eu acordo de manhã, o que eu vou fazer? Escovar o meu dente, espera-se, né? Tomara que eu consiga, seguindo assim até o fim. Escovar o dente, lavar o rosto, né? Tirar aquele monte de ramela do olho da gente. E o que eu vejo logo de manhã? O versículo bíblico, me lembrando. Eu te dou o conselho: escreva lá no espelho do banheiro, ou na cabeceira da cama. Sabe o que você precisa escrever? Escolha Deus hoje. Como que é seu nome? Fala alto para o padre ouvir. Eu tenho que escrever assim: Adriano Zandoná, escolha Deus hoje. Isso que é se converter. E a gente precisa se lembrar disso todos os dias. Você sabia que eu acho tão bonito? Eu li também, já gravei o livro do Levítico, né? E o livro de Números, que está lá na série da Bíblia em um ano no meu canal. E você sabe que Deus, quando Ele descreveu para Moisés como que tinha que ser o paramento do padre, do sacerdote da época, sabe o que Deus pediu para Moisés?
para Moisés pedir para os padres escreverem trechos da escritura e colarem no corpo, na roupa. Na roupa do padre estava escrito assim: só o Senhor é Deus, escuta Israel, só o Senhor é o verdadeiro Deus. Ou seja, o cara se sentava, ó, fazia assim, ele lia a passagem bíblica. Ele fazia assim, batia a passagem bíblica. Gente, a gente precisa se lembrar, todos os dias, tem que escrever, escolha Deus hoje. Você casado tem que escrever, como é o nome da sua esposa? Godofreda? Fala aí o nome da sua esposa, você que é casado. Como? Tinha, é a senhora que é a Tinha? Mas tem alguma coisa antes, né? É só Tinha. Maria Aparecida ficou Tinha, né? Vai saber, antigamente tinha uns apelidos engraçados. A minha irmã é Graziele, ficou Gele também, né? Vai entender. Mas todos os dias você tem que olhar para o espelho, meu irmão, cedo, e falar assim: Tinha, eu escolho você de novo. Falar para você mesmo e depois falar para ela, né? Porque você tem que se convencer também. Porque isso que é casamento, gente. Casamento não é para brincadeira. Duvido esse casal de 50 anos de casado, se eu perguntar para eles quantas coisas eles já não passaram. Quantas lutas, às vezes vontade até de separar. Mas estão aqui por quê? Porque é escolher de novo, e é escolher de novo, e é escolher de novo. E a vida espiritual também é assim. Eu escolho Deus, eu escolho Deus, eu escolho Deus. Todos os dias você tem que escolher Deus. Por quê? Porque a nossa natureza, lendo o livro do Gênesis lá para fazer a Bíblia um ano, eu tenho retocado nisso novamente. Nós, por consequência do pecado original, a nossa natureza, gente, é um caminhão. Os mais novos não vão entender isso, talvez a metáfora, porque hoje tem muito carro automático, né? Mas antigamente a gente tinha um costume, um caminhão carregado. Eles acreditavam que para gastar menos combustível, na descida eles desengatavam o caminhão, deixavam em ponto morto. Imagina que loucura, eu já fiz isso, que Deus me perdoe na época, né? O caminhão com 25 mil quilos, muitas vezes com freio ruim, desengatado na descida. Era o costume, né? Para gastar menos combustível. Quem que segura um caminhão desse? Nem São Miguel Arcanjo, né? Eu fiz isso já, né? Na época que eu dirigia também, meu pai tinha caminhão, também tive, um pouco tempo antes de vir para o seminário. Mas eu estou dizendo isso para falar o quê? Que a natureza humana, ela é um caminhão, gente, em ponto morto com 100 mil quilos descendo. Se você deixar, a sua inclinação ao mal, aquilo que Paulo chamava de concupiscência, vai te levar para o buraco. Então você tem que lutar contra quem? Contra você mesmo em primeiro lugar. Sócrates dizia que ninguém é livre se não vence a si mesmo, né? Vencer você mesmo, as suas más inclinações, a sua preguiça, o seu orgulho, a sua impureza. Eu posso dizer as minhas coisas, as minhas dificuldades. A gente tem que se conhecer a ponto de saber quais são as minhas dificuldades e lutar contra elas. Você precisa lutar contra você. Santo Tomás de Aquino, citando Aristóteles, dizia que para ser virtuoso, presta atenção, você tem que rolar uma pedra para cima da montanha todos os dias, e no outro dia a pedra vai estar lá embaixo, e você tem que rolar de novo. No outro dia a pedra vai estar lá embaixo, você tem que rolar de novo para cima.